Começa agora, Educação em Foco, um programa que aborda temas relacionados à educação, com a apresentação de Antônio de Pádua Sobrinho, trazendo debates, entrevistas, e você pode interagir pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também o WhatsApp. No ar. Começa agora, Educação em Foco, um programa que aborda temas relacionados à educação, com a apresentação de Antônio de Pádua Sobrinho, trazendo debates, entrevistas, e você pode interagir pelas redes sociais, Facebook, Instagram e também o WhatsApp. No ar, Educação em Foco. Muito boa noite a você que acompanha a programação aqui da Web Rádio Sussuarana, de Frei Martinho. Eu sou Antônio de Pádua Sobrinho e estou aqui para apresentar mais uma vez o programa Educação em Foco. Na noite de hoje nós iremos conversar com o jornalista e escritor Tiago Germano, que vai falar um pouquinho aqui sobre seus livros, compartilhar um pouquinho sobre literatura. Ele que vem se destacando aqui no nosso estado e também nacionalmente aí nessa área de literatura. Tiago Germano, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Educação em Foco. Obrigado, Pádua. Obrigado a todo mundo que está assistindo a gente, seja pelo YouTube, pelo Facebook, ou mesmo pela rádio, né? É um prazer estar aqui de volta. Você é sempre um grande parceiro, sempre está me abrindo espaço para falar aí sobre o meu trabalho. Então, quero dizer que estou aberto a suas perguntas, as perguntas do público. Muito ansioso e muito feliz por estar aqui, tá? Primeiramente, agradecer a você por sempre aceitar o nosso convite. E assim, para começarmos, eu gostaria que você contasse para quem está nos assistindo e nos ouvindo, né? Quem é Tiago Germano, falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, especialmente, Tiago, como foi o despertar para a escrita e quando você começou a escrever, quem foram suas inspirações, conta um pouquinho aí para a gente. Tá certo, Pádua. Eu sou um menino do interior, né? Vim de Picuí, aí na região. Nascido em Picuí, criado em Solânia, né, que é uma cidade também do interior, ali para o lado do Brejo, e desde criança eu sempre despertei para a literatura, né, primeiramente de forma oral, né, as conversas que eu escutava, as histórias que me contavam, e assim, eu sempre digo que eu tive uma grande influência, que foi o meu tio Antônio Henriques, né, ele, poeta popular, famoso na região, que sempre que eu ia para Picuí, ele, na lendária cisterna do vovô Fausto, sentava com a gente e contava histórias, fazia mágica, soltava aqueles versos dele, né, tão poderosos. Isso sempre me chamou muita atenção e eu sempre me interessei muito por isso de contar histórias, né? Eu gosto de citar o Freud, né, que é um psicanalista, né, o fundador da psicanálise. Ele fala que quando a criança ela está brincando ali, ela está inventando histórias, ela está despertando para esse universo mágico que é o universo mágico da narrativa. Eu era essa criança que brincava muito sozinha. Eu gostava de sair também de casa, de brincar lá fora, mas eu não precisava de outros amigos para me divertir. Eu estava sempre brincando com os meus bonecos e sempre contando as histórias, inventando mundos, né? Eu lembro que nos anos 80, né, que foi quando eu fui criança, a gente tinha muito aqueles bonecos do He-Man, da DC, né, da Marvel, os heróis, e sempre que eu colocava esses universos para se confrontar, eu inventava histórias, porque eles não podiam do nada se encontrar, né? Tinha que inventar uma história. Então, foi a minha primeira lição ali de verossimilhança também, né? De conseguir convencer a mim mesmo primeiro, para depois convencer as pessoas das histórias que eu estava contando. E isso aí é uma coisa que está na raiz da literatura, né? O Aristóteles, ele tem a poética, que ele fala sobre como os homens começam a fazer arte, né? Que nós todos somos derivados de homens que estavam em volta das fogueiras
contando histórias, né? E a gente sempre começa a contar histórias primeiro imitando. Está sempre imitando alguém, para depois fazer as nossas próprias histórias, né? Contar nossas histórias originais. Então foi por aí que caminhou a minha formação, desde cedo lendo muito, mas a escrita mesmo só começou ali pela adolescência, né? Primeiro com a poesia, eu escrevia um outro poema, mas depois com a crônica, que foi o lugar onde eu aprendi a escrever, né? Foi a escola que eu tive em termos de gênero, assim. Eu estou aqui com meus 2 livros, né? A Índole dos Cactos e os Demônios Domésticos. Esse aqui era eu, ó, vestido de Batman. Então dá para sentir, né, que a infância de fato tem muita repercussão na minha obra. Então, para quem está nos assistindo nesse momento, eu posso, não sei se vou usar esse termo laboratório, seu laboratório para despertar, né? E você é referência em crônica, isso sempre que eu faço entrevista, inclusive, em uma das entrevistas com o Télio Farias aqui, ele destacou o seu trabalho, lhe considerando assim como um dos autores paraibanos de destaque. E você pode dizer que as crônicas realmente elas surgem a partir de conversas com pessoas mais antigas, o laboratório é o dia a dia, é isso? Sem dúvida, Pado, acho que você usou a palavra certa, o laboratório, né? Nós artistas gostamos muito dessa palavra. Os cientistas também, né? Mas eu acho que a gente tem 2 coisas em comum: os cientistas, os escritores e também as crianças, né? É essa curiosidade, a curiosidade que faz a gente ou enxergar problemas, ou às vezes até inventá-los, né? Para solucioná-los. Os cientistas com a ciência, os escritores com a literatura, as crianças pintando o set, né? As crianças fazem isso. Mas você citou Télio, que é um grande nome, uma figura simpaticíssima, muito generosa. Fico feliz de que ele tenha me citado. E eu gosto mesmo de ser reconhecido como cronista, apesar de ter romance, apesar de ter também livro de contos, porque eu acho que os escritores eles são um tanto quanto preconceituosos com os cronistas. Eu levava dentro de mim esse preconceito, sabe? Eu achava que eu não podia começar escrevendo crônicas. Crônica era uma coisa que estava no jornal, ninguém dava tanto valor. Eu achava que você tinha que começar a ser escritor escrevendo romance. Mas a crônica, eu acho que ela tem um chamado sobre mim, né? Uma vocação que é quase sacerdotal. Eu comparo quase a atividade de um padre, né? Você tem o chamado de fé. Eu tive o chamado de fé com a crônica. E a crônica, sempre repito isso, é um gênero que surge da rua, do passear pela cidade. O escritório do cronista é o banco da praça. E aí eu me identifico muito com as cidades do interior, né? Porque sempre que você passeia na praça, sempre tem ali uma pessoa mais velha, umas crianças que estão brincando na praça e estão levando adiante a história da cidade. Eles contam essa história que não foi escrita das pequenas cidades, né? Essas histórias que estão, infelizmente, se perdendo até nas nossas cidades, né? E eu me identifico muito com essa figura do contador de história. Por isso eu citei meu tio Antônio Henrique, já que era um grande contador de histórias. E você veja, uma pessoa que nunca passou pelo banco da escola, né? Tio Antônio, ele aprendeu a escrever copiando a gramática que ele tinha na biblioteca de casa e ali tentando versificar, né? Tentando deixar os versos dele na boleia do caminhão. Ele dirigia o caminhão do meu avô, né? Do vovô Fausto, ele era um comerciante de algodão, né? E tio Antônio dirigia o carro para ele. Então, no intervalo ali, ele ficava na boleia do caminhão rabiscando suas histórias, né? Essas figuras dos contadores de histórias estão rareando cada vez mais. Eu lembro também do meu avô materno, que era um mentiroso de marca maior, seu Eufrásio. Seu Eufrásio era caçador, né, pescador, como todo bom mentiroso, e contava histórias esplêndidas, assim, das caçadas dele, né? Eu cresci ouvindo essas pessoas, esses grandes artistas, que são pessoas que não pegaram no lápis, né? Pessoas semi-analfabetas, mas que tinham uma vivência, uma experiência, uma forma de fabular que eu acho que nenhum banco de escola ensina, viu?
Inclusive, ontem aqui eu tenho um livro, né, Poesia de Homem Rude, de seu Antônio Henrique Neto, que realmente ele traz, né, alguns casos ali. Inclusive, um que eu gosto muito é o Sururu do Meio de Feira, né, onde ele relata ali uma briga de duas mulheres na feira, né, isso. Então, ele trazia ali situações do dia a dia, né? Pois é, sabe que a última vez que eu ouvi em Picuí, ele já estava muito debilitado, muito doente. Que o Antônio, ele sempre que a gente se encontrava, ele gostava de declamar poesia. E ele gostava de declamar uma, eu acho que é de Zé da Luz, que era das três meninas. Tinha uma que tinha o peito de cuscuz. Eu lembro dessas imagens que ficaram na memória, assim, das vezes que ele recitou essa poesia. E aí eu lembro de olhar para os olhos dele, né, ele já com o olhinho bem baço da catarata, né, e falar: tio Antônio, e as três meninas, e as três mulheres? Aí ele se acredita que ele declamava no leito de morte, ele ainda conseguia declamar o poema decorado, ele já se esquecendo dos fatos da vida, mas com a poesia tão entranhada dentro de si, que ele ainda declamava essa poesia. Isso me emocionou muito, assim. Eu me lembrei também de uma vez que ele me puxou, assim, para perto dele, né? Aí ele ainda estava bem, ainda estava escrevendo, lançando os livros. E aí ele me disse: meu filho, nunca deixa a poesia morrer dentro de você. E eu tive momentos assim de muita dificuldade nessa carreira, mas eu nunca deixei morrer essa chama. Ele falava poesia, né? Mas eu digo da literatura de maneira geral, do sonho, essa luz no fim do túnel, né? Que eu acho que a nossa realidade hoje é tão difícil, tão atroz, que às vezes a gente deixa até de sonhar, né? De nunca deixar de sonhar. Eu tive em Souza recentemente, né? E vi uma palestra do João Suassuna, que é o neto do Ariano Suassuna, e ele lembrando que as pessoas, quando queriam criticar Ariano, diziam que ele era quixotesco, né? Porque ele falava que ele não era nem otimista, porque o otimista ele geralmente é ingênuo, nem o pessimista, que geralmente é um amargurado. Ele era um realista esperançoso. Aí ele tinha essa tema de acreditar nas coisas, de ter ainda esperanças, né? E aí diziam que ele era quixotesco. Ele falou: olha, para mim isso é o maior elogio que eu posso receber. Dom Quixote é o personagem da literatura que eu mais amo. Dom Quixote só seria derrotado se parasse de sonhar. Isso ficou na minha cabeça ecoando muito tempo, sabe? Eu acho que a gente, como ser humano, só é derrotado quando deixa de sonhar. E a gente tem que manter essa chama acesa, porque o sonho ele é o combustível da vida. E o motor, ele está no nosso coração. O nosso coração tem que ser grande para a gente modificar a realidade, seguir sonhando e permitir que as outras gerações também sonhem, né? Também tenham essa possibilidade de sonhar. Isso é importante, né, Tiago? E você, antes da gente falar sobre as suas obras, sobre os seus livros, você iniciou, né, salvo me engano, como escrevendo crônicas, né, para o jornal, a União, é isso. Eu gostaria que você partilhasse um pouquinho dessa sua primeira experiência, né, de ter lá um texto seu publicado, né, não é isso? Pado, é uma experiência que eu estou agora proporcionando a alguns outros autores, né? No sentido de que eu tenho... Eu converso muito com as novas gerações, né? Com escritores que estão começando. Agora há pouco mesmo, um primo meu, Miguel, ele está escrevendo, está começando a escrever, e ele fez um ponto muito legal, e eu disse: olha, vamos publicar no Correio das Artes esse conto. O Correio das Artes é um suplemento que a gente tem aqui na Paraíba, é o suplemento mais antigo em circulação do Brasil, ele tem décadas já de estrada, é muito pouco valorizado, muito pouco falado, mas é um lugar que revelou muitos escritores, inclusive a mim. Então eu estou sempre vira e mexe conversando com o editor, que é um grande amigo meu, Aldacis Júnior, e dizendo: olha, abre espaço para novas gerações. A pessoa que for escrever no teu suplemento, publicar no teu suplemento, ela nunca vai esquecer dessa oportunidade que você deu. Como eu nunca me esqueci. De fato, como você falou,
Eu comecei publicando em jornal, em suplemento. A primeira publicação que eu me lembro, de fato, foi no Correio das Artes. Eu lembro que foi um soneto que eu escrevi, enviei para o Correio das Artes, eu lia, né, ele sai semanalmente, saía encartado no jornal, né, hoje ele é um suplemento à parte, e eu tinha essa grande vontade de mostrar o que eu estava escrevendo, né? É natural, eu acho que um escritor que ele morre na gaveta, ele é um escritor incompleto, ele não tem a gente tem que ter esse contato com o público, senão não tem sentido, né? É como a alegria é para ser compartilhada. Você pode ser a pessoa mais feliz do mundo, se você não estiver compartilhando essa felicidade com alguém, você ainda é uma pessoa um tanto triste. Então, eu lembro que eu morava em Campina Grande, na casa dos meus tios, né? Eu me recordo assim que eu estava lendo um livro do Raduan Assar, Dois Irmãos, aliás, do Milton Ratum, Dois Irmãos, e aquele calor de Campina, porque Campina é meio frio, né? Mas na hora do sol a pino esquenta a cabeça do cidadão também, né? Um sol para cada sovaco, como se diz. Eu lembro que estava muito quente, a luz encandeando, eu lendo o livro deitado num pergolato, né? Meio tapando a luz com a página do livro. Quando eu desci, eu tive uma cegueira temporária, né? Encandeou o sol, e só o que eu conseguia enxergar ao redor de mim era aquele universo ficcional criado pelo Milton Ratum. E eu pensei, é aqui que eu quero viver. Eu quero viver nesse reino da ficção. Muitos anos depois, eu ouvi a frase do Javier Marias, que é um escritor espanhol. Ele dizia: existem várias razões para você não escrever um livro, mas só uma para você escrever. Viver no reino da ficção, que é o lugar onde o escritor se sente mais completo, né? Eu queria viver nesse reino, comecei a escrever, mandei para o suplemento. Na época o editor era o Linaldo Guedes, que é hoje um grande poeta de Cajazeiras, ele tem uma editora, também está vira e mexe publicando novos autores. Ele me deu essa chance, até hoje eu guardo o recorte de jornal, e foi a partir desses recortes que eu reuni os textos que formaram esse primeiro livro aqui, para quem está assistindo lá no YouTube, o Demônios Domésticos, esse que eu mostrei que tem eu criança na capa, né, que eu acho que foi desse berço que surgiu a maior parte da literatura que eu hoje trago para o papel. Excelente. Falar em inspiração, né, a professora Jaçanã coloca aqui, né, a crônica é um gênero muito próximo a nós. E eu costumo dizer que é um gênero cheio de vida. É um gênero encantador e envolvente. Parabéns, Tiago Germano, você inspira com seu estilo as minhas humildes produções. E assim, posso até compartilhar aqui um pouco, né, a professora Jaçanã sempre relata comigo, Tiago, que após que a gente participou do lançamento do seu livro, ela participou da Flirrede, na qual você estava como coordenador, não é isso? E depois desses eventos, até dos diálogos com você, Tiago, ela agora tem levado suas crônicas para trabalhar em sala de aula, inclusive já trabalhou diversas vezes a do Ox Raiban, né, que é uma das suas crônicas, ela já levou para a sala de aula, leva o seu livro, e tem inspirado ela também a escrever crônica. Então, você vê aí que o seu trabalho, como você mencionou aí, né, é importante porque você acaba inspirando e disseminando, né, novos autores aí, escritores, né? Olha, Pado, isso é o que mais me deixa realizado, viu? A Jaçanã fala com toda humildade, ela é muito modesta, ela é uma exímia cronista, né? Eu fico feliz em saber que ela despertou assim para o gênero e está fazendo esse papel também como professora, né? Eu acho que tem algumas figuras no mundo que merecem muito o nosso louvor. Professores são esses, uma dessas figuras que eu creio que merecem. E fica aqui meu aplauso para ela e para todos os professores da rede pública, privada, por extensão. Não existe um caso de sucesso que não tem um professor por trás, né? Eu, como escritor, só despertei para a literatura, obviamente, porque tive professores muito empenhados em manter essa chama acesa, né?
E aí eu fico feliz demais quando ela traz esse testemunho de sala de aula, né? Outros são os editores. Eu falei de um poeta, editor aqui, né? A nossa relação com os livros, os autores, eu digo, às vezes ela pode ser até um tanto egoísta. É muito fácil que esses objetos, né, esses livros, se tornem assim totens egóicos, né? Que falem muito da vaidade dos autores. Mas olha, o amor dos editores pelo livro, ele é sempre mais altruísta. E eu quero crer que esse altruísmo exista também no trabalho do professor. Eu digo isso porque não me considero um professor de fato, um professor de batente, né, de sala de aula. Eu dou uma aula numa especialização em escrita criativa, né, mas já tive a experiência dos estudantes chegarem e dizerem: professor, sua aula modificou a forma como eu enxergo o meu trabalho, modificou a forma como eu enxergo a própria literatura. E é muito gratificante, Pádua. Você sente como se o seu troféu, a gente fala muito na literatura de jornada do herói, né? O que é a jornada do herói? Toda história tem isso, né? O herói recebe um chamado, às vezes ele recusa o chamado, depois uma força maior faz ele ir adiante, né? Até que no final ele consegue uma conquista e volta para casa com essa conquista. A conquista do professor não volta para casa com o professor, volta para casa com cada estudante que ele conseguiu plantar essa sementinha aí, essa heróica jornada que os estudantes vão fazer por ele, não ele pelos estudantes. Para mim, a grande realização é essa, ver os estudantes da FLIRede, né, da qual eu participei, os estudantes dessas oficinas que eu ministro, vê-los desabrochando para a literatura, né? Isso é impagável. E falando em livros, né, eu gostaria que você falasse, né, quantos livros, Thiago, você tem publicado? E se você poderia falar um pouquinho, né, sobre essas obras, quais temas você costuma abordar, né, e o que motiva a escrever, né? A gente vê também como o óculos Ray-Ban, né, se você puder comentar sobre essa, de onde surgiu a ideia de fazer sobre o óculos Ray-Ban, se você puder comentar, ou falar um pouquinho sobre as suas obras, desses livros que você Sim. tem publicado, o mais próximo ainda do CAC, né, o mais recente, posso dizer isso, você tem lançado aí, inclusive, tenho acompanhado você nas redes sociais, e é um trabalho aí que você tem levado para outros estados, né, divulgando aí a literatura aí por todo o Brasil. Pado, eu fico feliz também que eu estou levando o Picuí, né? É por isso que eu sempre falo em Picuí, porque é uma cidade que merece ser louvada. Veja só, eu falei bastante do óculos Ray-Ban, quer dizer, você falou do óculos Ray-Ban, eu falei bastante do Demônios Domésticos, que é o livro que essa crônica abre, né? Óculos Ray-Ban é, na verdade, a porta de entrada para minha obra, para esses cinco livros, né? É um texto muito especial que fala muito da minha relação com meu pai, ou da minha relação com meu pai num determinado ponto da vida em que nós éramos um tanto desencontrados. Meu pai, ele viajava muito no meu aniversário. Eu nunca passei um aniversário com meu pai, porque a data do meu aniversário é quase sempre a data da SBZ, que era o encontro da Sociedade Brasileira de Zootecnia. Ele, como zootecnista, ia todo ano, né? E a ausência dele era muito sentida, e eu ficava procurando vestígios do meu pai nas coisas, né? A primeira frase do óculos Ray-Ban é essa, né? Eu procurava meu pai nas gavetas da escrivaninha, entre as lentes quebradas de seus óculos Ray-Ban. Se você contar com o fato de que é meu primeiro texto, a primeira linha que eu escrevi na vida, então veja só o tamanho da influência que isso trouxe para minha vida, né? Mas, como eu disse, são 5 obras, trafegando aí por vários gêneros. A crônica, que é aquela que eu me sinto mais confortável, o gênero que eu realmente acho que a minha literatura se realiza melhor na crônica. O romance, que eu acho que eu sou um eterno aprendiz, eu estou o tempo todo aprendendo a escrever romance, querendo escrever romance. Eu acho que é até um desejo maior até do que o da crônica, porque a crônica é quase natural. Eu acordo, sai uma crônica. Eu sento na cadeira, sai uma crônica. Mas aí,
tem... Todos os escritores convencionaram dizer que a gente escreve o livro que a gente quer ter na estante e não tem. Então, esses 5 livros, eu acho que foram livros que eu escrevi porque eu não encontrava nas estantes. Mas, ao mesmo tempo, nenhum livro nasce sozinho. A gente está escrevendo no ombro de gigantes, né? Eu acho que quando eu começo a escrever um livro, eu sempre penso assim, esse livro entra em que família? O gênero, né? Eu acho que era o Barthes que dizia isso, ou era o Todorov, não sei, era algum estruturalista que ele dizia, o gênero é como uma família. Então tem uma família de livros. O Demônios Domésticos, por exemplo, não existiria se eu não tivesse lido Fernando Sabino. É uma grande influência. Depois desse livro de crônicas, né, veio o romance, veio A Mulher Faminta, que é o meu primeiro romance. Eu acho que é o menos bem resolvido, eu acho que ainda estava muito verde ali no ofício de romancista. Depois veio o Catálogo de Pequenas Espécies, que é um livro de contos. Foi um livro que eu escrevi quase todo encomendado, porque foi num período mais ou menos perto ali da pandemia, em que os escritores estavam lançando muitas antologias, muitas coletâneas de contos, e eu era chamado para essas coletâneas e escrevia esses contos, e aí eu percebi que eles todos falavam ou sobre animais ou sobre a animalidade dentro do ser humano. Então eu coloquei esse título, Catálogo de Pequenas Espécies, o pequena, sendo de fato uma crítica a essa mediocridade e essa maldade, né, essa mesquinharia humana. E aí veio O Que Pesa no Norte, que eu acho que foi o de maior sucesso, foi o meu segundo romance, é um livro sobre um personagem que ele aspira a ser ator, né, viaja para São Paulo e desaparece. É um livro assim, que eu sou eternamente grato pela projeção que ele me deu, né. E aí depois veio A Índole dos Cactos, como você mencionou, o livro novo, né, vou mostrar aqui para quem estiver assistindo. É um livro que é inspirado em Manhã, né? Manhã, ele mexe nessas lives que me chamam, eu estou falando dela porque ela é a personagem central desse livro. O livro todo ele emula o formato de um cacto, tem as raízes, o adubo, os enxertos, as flores e os espinhos, e todo surgiu depois de uma frase que ela me falou, que ela dizia que a índole dos cactos é inversa à índole dos homens. Enquanto os homens te mostram primeiro os espinhos, depois as flores, quer dizer, primeiro as flores e depois os espinhos, os cactos não. Primeiro são os espinhos, depois vem as flores. E aí isso me fazia refletir muito sobre ela, né? Enxergar minha mãe como uma pessoa dissociada desse caráter materno, né? É muito difícil a gente enxergar nossas mães sem conseguir vê-las como mães, de fato, mas como seres humanos. E essa frase dela me fazia vê-la como ser humano, né? E disso surgiu esse livro, que é o segundo livro de crônicas. O primeiro foi dedicado a ela, o segundo é dedicado a ela também. Acho que todo livro de crônica que eu escrevi eu dedico a Manhã, porque Manhã foi muito fundamental nesse percurso literário, né? Ela ciceroneou, de certa forma, esse percurso, com as histórias dela, com o humor dela. Dá até um pouco de emoção falar dela. Se ela estiver assistindo, fica um grande beijo para ela. E é isso. Esses são os 5 livros. Tiago, e quem está nos assistindo, caso queira comprar esse livro, como é que faz? Ele está à venda? E também um desses seus livros aí concorreu, né, ao Prêmio Jabutita também, né? Foi referência nesses seus livros. E para quem está nos assistindo, como é que faz para comprar esse livro, adquirir as suas obras, né? E também, como a professora Jacena faz, trabalhar também em sala de aula, ou ler também ele, como é que faz? Nossa, eu vou ficar, inclusive, muito feliz se me chamarem para conversar com os estudantes. Eu acho que os escritores eles perdem muito de vista esse contato com os estudantes, né, com a educação, porque eles pensam muito no leitor de livraria. Eu confesso que eu prefiro pensar no leitor do banco da escola. São os nossos próximos leitores, né? Os nossos melhores leitores, eles ainda sequer
começaram a aprender a ler, mas serão nossos melhores leitores. Eu tá aqui embaixo, né, no meu nome, tem o arroba do meu Instagram, né, que é o TD Germano, T de Thiago, D de Dantas, porque eu sou Dantas também, né, lá da... Todos eu acho que vêm de Carnaúba, né, eu sou um deles. Aí TD Germano, e me adiciona no Instagram, me procura, eu envio o livro autografado, e, de fato, como você falou, esse Demônios Domésticos, ele concorreu para o Jabuti. Eu concorri 2 vezes no Jabuti. Uma foi com Demônios Domésticos, a outra foi com O que Pesa no Norte. Uma na categoria crônica, o outro na categoria romance. E aí o que Pesa no Norte, ele também ficou finalista do Prêmio Oceanos, que é um prêmio para autores da comunidade falante do português, né? Então tinha gente concorrendo de Portugal, de Angola, de Moçambique, e esse livro ficou entre os semifinalistas. Foi eu acho que talvez o auge da minha atividade como escritor. Fiquei muito feliz. E agora voltei à crônica, né, como uma forma de honrar, eu acho, esses 20 anos de estrada, porque apesar do Demônios Domésticos ter sido lançado em 2017, as crônicas dele são escritas desde 2004. Então agora, 2024, ano passado, no caso, né, eu comemorei 20 anos aí de carreira, pelo menos, na crônica. E tem sido incrível me descobrir nesse processo, né? Porque não é porque você está há 20 anos fazendo uma coisa que você, de fato, sabe fazer, né? Eu acho que eu estou eternamente aprendendo, e mesmo quando a gente cai ou tem algum revestrez no caminho, isso ensina a gente a se erguer, levantar a cabeça e seguir no mesmo caminho, porque para mim eu já botei na minha cabeça que isso da literatura é para sempre. Quando eu me vi afastado da literatura por uma ou outra razão, eu sempre fui uma pessoa muito infeliz, sabe? Então eu não vou deixar isso. Eu tenho muito respeito assim por esse sonho que eu tenho cultivado e vou continuar a cultivar até ser impossível cultivar. E a gente está conversando, né, com o Tiago Germano, ele que é jornalista e escritor. A gente agradece, né, a Josimar Medeiros, que está nos assistindo, a Valdir Lobo, a Pinheiro Pro, que está nos assistindo também, a Jassana Teles. A gente pede, né, que vocês compartilhem também essa live aí, para que outras pessoas possam também assistir. Depois a gente vai colocar no YouTube, fazer alguns recortes também para o Instagram. Como você já mencionou, né, suas influências passam pelos seus avós, né, por sua formação afetiva. Fala um pouco sobre como essas figuras, elas moldaram, né, a sua relação com a literatura, né? Você já falou um pouquinho, mas gostaria que você reforçasse aqui e comentasse um pouquinho como é que eles te ajudaram, né, lhe moldaram aí em relação à literatura. Pada, sempre que se pergunta para um autor quais são suas influências, é muito comum que ele cite um outro escritor, né? Ou um outro livro, mas eu faço questão de citar os meus avós e tio Antônio, né, como eu citei, que foram pessoas que, de fato, como eu disse, não pegaram numa caneta, né? Eram semi-analfabetos. Vovô Fausto, o pai do meu pai, era um expedicionário, né, da Força Expedicionária Brasileira, participou da tomada de Monte Castelo, era uma figura muito querida lá em Picuí, né, ele sempre acompanhava as alvoradas com a banda marcial, né, marchando atrás dela, e era uma figura um tanto folclórica também de Picuí, né. Mas vovô, ele tinha uma história de vida incrível, que ele não chegava a nos contar. Ele era muito traumatizado, né. Eu me lembro de uma história que a vovó contava de quando ele estava assistindo a um filme no cinema. Né, nessa época havia cinema lá em Picuí, né? Acho que era o pai do Ivan Cineminha que cuidava até. Era um filme de guerra e vovô saiu da sessão e ela foi encontrar ele
ajoelhado no chão, chorando. E esse menino curioso que fui, né, sempre procurava conversar com meu avô. Eu perguntava sobre esses assuntos, ele nunca queria contar. Tudo que me contou foi por tabela, assim, meu pai, que contava de algumas lembranças dele na mesa do almoço, comendo pão com manteiga e dizendo, a manteiga na Itália era burro. Ele lembrava sempre disso. E minha avó, né, que guardava as coisas dele, objetos que hoje eu acho que estão no museu do Olho d'Água das Onças, né, o uniforme dele, aqueles kits que ele recebia na guerra. Mas ele nunca contou essa história, num silêncio absoluto. O máximo de conversa que você tinha com ele era ele olhar para o céu de picuí limpo, né, azul, céu de brigadeiro, como se diz, e ele dizia, eu acho que hoje vai chover. Nunca chovia, nunca chovia, mas ele falava isso. E aí o meu outro avô, como eu disse, né, aquele que mentia por amor à arte, né, ele contava histórias mirabolantes, ele saía para caçar, voltava com meia dúzia de rolinhas, aí a gente gostava de provocar ele, né, dizia, vovô, o senhor... Manhã dizia uma coisa, manhã dizia, ele foi caçar rolinha, não voltou nem com a que ele tinha. Manhã muito engraçado, né, fazia essa piada. Mas eu ficava provocando, ele dizia, vovô, só 6, só matou meia dúzia hoje. Aí ele, não, matei mais de 20. Eu dizia, mas como assim? Aí ele dizia, porque a família é grande, né? Eu vou deixando as rolinhas nas casas, né? Aí eu dizia, você não tem nem munição, velho, pra matar essas rolinhas. Ele dizia, com uma bala eu bato no peito, ricocheteia e mata 20. Era esse o meu avô. Então, eu acho que hoje eu escrevo preenchendo os silêncios da história de um dos avós com as mentiras que o outro me ensinou a contar, sabe? Eu acho que essa é a minha missão na vida, é contar as histórias que eles não deixaram registradas, eles não tiveram a oportunidade, porque imagina, se essas duas pessoas tivessem tido instrução na vida, talvez teriam sido grandes ficcionistas, né? Grandes romancistas. Vai saber, né? Mas é isso, eu tenho muita admiração pela trajetória deles, muito respeito e tento, do meu lugar, né, fazer o possível para que eles não sejam esquecidos. Eu estou sempre contando essa história, eu acho que eu já contei para você outra vez. Talvez o pessoal já tenha cansado de ouvir, mas acho que é uma coisa que vale a pena repetir, porque eu sinto como se eles estivessem ainda comigo, junto de mim, sabe? Ou seja, muito importante. E como a gente fala em crônica, né, a gente sabe que é um gênero que fica muito próximo do leitor. Então, você sente que suas crônicas ajudam pessoas a enxergarem suas próprias histórias de outra forma? E qual foi o retorno, assim, marcante que você já recebeu de um leitor? De alguém que foi lá, leu uma crônica e disse, eu me identifiquei com essa crônica. Já chegou esse depoimento para você, ou você poderia partilhar aqui um retorno mais marcante aí que você já recebeu de um leitor? Pádua chega pelo lado positivo e pelo lado negativo também. Eu vou contar essa história, mas eu já recebi uma crítica muito severa. É o seguinte, como eu disse, a crônica ela está na rua, né? Mesmo na época da pandemia, quando a gente não tinha condições de estar na praça, que é o escritório do cronista, a gente estava na janela, olhando. A gente estava na janela do computador também, né? Perscrutando as histórias. E a crônica ela tem essa vantagem diante dos outros gêneros, que eu comparo muito aquele sujeito que veste uma camisa, sai de casa e bate um papo na esquina, na mercearia com um amigo, sabe? Os outros gêneros, o romance, ele parece um gênero muito engravatado, parece que você tem que botar um terno para escrever ou para ler romance. A crônica não, ela vem de chinelo no pé, ela vem de conversa de miolo de pote, como se diz, né? O Machado de Assis falava isso, que a crônica é uma conversa entre duas comadres na janela, né?
E aí, eu acho que isso atrai as pessoas acham mais simples de escrever crônica, você não precisa de muitos floreios, uma bagagem intelectual tão pesada, né? E aí as pessoas realmente se apropriam dela e começam a contar as histórias. Nas oficinas isso é muito gostoso de ver. Todo mundo escrevendo crônica e lendo numa roda, e todo mundo vem e fala como se estivesse conversando com um amigo, se estivesse escrevendo um diário. Isso é muito bonito. Mas eu tive tanto retornos muito positivos como retornos muito, muito negativos. No A Índole dos Cactos, tem uma crônica sobre os loucos de Solânia. A gente chamava de louco, não é bem o termo, né? Porque muitos deles sequer eram pessoas que tinham uma doença mental, eram talvez pessoas doentes, mas de outro tipo de doença. Eu lembro de, por exemplo, Rudimar, que era um sujeito que ele vivia muito confuso. E eu escrevi sobre ele, uma figura que se chamava Maria Homem, e sobre Ligeirinho, que era uma outra figura folclórica, que ele ficava andando na rua com um toquinho de vara verde, cadenciando os passos dele, e eu dizia que ele era onipresente, ele estava em todos os lugares. Como aí em Picuí, você deve ter conhecido Rapsa, por exemplo, né? Era uma figura folclórica que andava pelas ruas. Ela sempre entrava lá em casa, que estava aberta, a porta da casa era sempre aberta, né? Meu avô deixava, ela entrava, assustava a gente um pouco, mas era uma pessoa que tinha um problema de alcoolismo, não sei se era necessariamente uma pessoa que tivesse uma doença mental. E essas figuras que eram assimiladas pela sociedade de uma forma muito... Ou pelo lado da pândega, né, da comédia, ou pelo lado do isolamento, né? Alguém que era mal visto, alguém que era uma espécie de pária nessa sociedade. Nunca era visto como uma pessoa que precisava de socorro, talvez, né? Que precisasse de socorro. E aí, quando eu escrevi essa crônica, que eu chamei de Os Grandes Mentecaptos, porque o Fernando Sabino tem um romance chamado Grande Mentecapto, divertidíssimo, subestimado, eu diria até, entre os livros da literatura brasileira, porque a literatura brasileira é meio mal-humorada, mas a família do Rudimar, que ele já morreu, né? Sentia muito a passagem dele, o encantamento dele, né? Criticou demais essa crônica. Eu lembro que eu tive que tirar do Facebook, eu tinha publicado no Facebook, e pedir desculpas formalmente a eles porque publiquei a crônica, né? Quando eu levei para o livro, eu tive que adaptar, porque eu de fato vi que eu estava talvez muito mais validando esse discurso cômico em torno dessas figuras, talvez ajudando alguém a rir delas e não rir com elas, que é uma grande diferença. E aí esse foi um momento delicado, assim, quando minha literatura eu senti que não foi tão bem recebida. Mas geralmente as reações são um pouco mais de benevolentes, são reações benevolentes, porque a crônica é o seguinte, ó, um dos momentos mais legais que eu tive foi você estava até no lançamento do A Índole dos Cactos, numa cafeteria aqui de João Pessoa. Uma pessoa tinha lido essa crônica mesmo, sobre esses grandes mentecaptos, já tinha mandado por mensagem, fotografou a página, mandou para alguém de Solânia. Essa pessoa gostou muito da crônica, disse que se lembrava de todas as figuras que estão colocadas ali. E eu pensei, caramba, isso nunca aconteceria com romance. Nunca alguém iria ler ali na hora, mal
acabou de ser lançado, pegou ele na mão, já leu, já mandou para alguém, esse alguém já mostrou para outra pessoa e houve esse pequeno estardalhaço em torno da minha literatura. Isso não acontece com a crônica, isso não acontece com conto. Quer dizer, não acontece com romance, não acontece com conto, só acontece mesmo com a crônica. É por isso eu acho que eu sou tão apaixonado por esse gênero. Importante. E assim, Tiago, como a gente sabe, né, você toca no ponto importante, né, de rede social, o consumo é muito rápido de conteúdo. Qual é o lugar da literatura hoje e como você enxerga o papel do escritor nesse novo cenário, né, que as pessoas estão lá, consumo rápido de conteúdo, às vezes não consegue, né, ler um texto ou tentar se encontrar naquele texto. Eu acho que foi isso que você quis falar anteriormente, né, você se identificar. Se ler uma crônica, eu lembro, dando até um testemunho aqui também, na época que a professora Jacena estava orientando os estudantes na Free Rede, que o estudante Caio, ele estava lá escrevendo a crônica e em um certo momento ele olhou para a gente e disse, será que isso já aconteceu? Ou seja, ele foi se envolvendo ali com aquele caso que ele estava contando, né, ali na crônica, e foi bem interessante também. Eu acho que é bem isso, né? É lindo isso, né? Porque é como se você de fato existiu, porque esses personagens, eu quero crer que há um lugar em que eles existem, há um universo paralelo em que eles existem. Talvez seja o universo da nossa própria cabeça, da nossa própria criação, a memória, que é um portal, né, para outras dimensões. Quem disse, por exemplo, que Dom Quixote, como eu já citei, né, da frase do Ariano, quem disse que ele não existiu? Talvez ele seja mais real que o próprio Cervantes. A gente sabe muito mais. A gente tem muito mais dado histórico sobre Dom Quixote do que sobre o próprio Cervantes. É como se ele não tivesse escrito a obra. Ou é quase como se a obra tivesse, na verdade, escrito o autor. Isso eu acho incrível, isso eu acho interessantíssimo. Eu estava refletindo sobre isso quando eu li um desabafo do George Martin, o escritor do Game of Thrones, né? Ele escreveu vários livros de fantasia. O último livro que o público está cedendo, né? Esperando, ansiando por esse livro que termine a série de livros. Ele não conseguiu escrever ainda, ele está 13 anos escrevendo. E está num ponto assim que as pessoas já acham que ele não devia escrever mesmo, devia contratar outro escritor para escrever no lugar dele, ou, sei lá, botar uma inteligência artificial para funcionar aí, né? É um caso de sucesso, mas é como se, diante da obra que ele criou, esse universo mágico, tanta gente admira por causa dos livros, por causa da série Game of Thrones, né? É como se ele, que foi o criador, não tivesse tanta importância mais. É mais importante o universo, o pessoal é mais apaixonado pelo próprio universo. Ele escreve outra coisa na internet, ele faz o projeto, as pessoas não veem. Elas estão tão apaixonadas por essa ficção que não desprezam todo o resto das coisas que ele faz. Eu acho que a gente sempre teve esse apego à ficção. Eu penso agora, por exemplo, na telenovela, teledramaturgia brasileira, né? Tinha vilões como os atores que faziam papéis de vilão mais comumente, né? Como Jackson Antunes, por exemplo. Eu vi um vídeo de Jackson Antunes, ele é um cara extremamente calmo, ele tem aquela cara de mal por causa da novela, mas ele é um cara extremamente calmo. Ele disse que saía na rua, o pessoal apedrejava, o pessoal se recusava a atender ele, porque achava que ele era um vilão, né? Isso é pitoresco, parece uma anedota, mas para mim é o símbolo, o epítome da ficção, do poder da ficção. As pessoas, a pessoa comum, o cidadão comum, ele acredita tanto na ficção que ela passa quase a se tornar real. Então, para mim, a gente está num momento delicado. Eu falei da inteligência artificial. Eu acho que é uma coisa que está revolucionando. Eu não sei onde é que vai parar, porque eu mesmo já fiz alguns testes de tentar escrever com auxílio da inteligência artificial e ela me surpreendeu. Foi impressionante as metáforas que ela já é capaz de criar.
acho que as coisas estão mudando, não sei onde vai parar, mas de uma coisa eu tenho certeza. A literatura sempre vai existir. Talvez ela mude de suporte, mas ela sempre vai insistir, porque as pessoas elas precisam de ficção, elas precisam inventar, e elas precisam consumir invenções. A gente teve uma prova disso na pandemia. O que salvou a gente na pandemia foi, de um lado, os profissionais de saúde, né, que estavam empenhados em salvar vidas, literalmente, mais do que nunca, e os artistas que estavam cuidando do nosso psicológico. Os artistas foram figuras fundamentais. Então, para mim, sempre vai existir. E, para mim, é como a crônica. A própria crônica, vira e mexe, alguém está declarando a morte dela, a morte da crônica, a morte do cronista. Por quê? Porque a crônica ela foi da carta para o jornal. Quando o jornal acabou, ainda existem jornais em circulação, mas poucos, parece que a crônica desapareceu. Mas a crônica continua mais viva do que nunca em plataformas como Substack, em redes sociais. E, para mim, a literatura também, ainda quando declararem a morte dela, ela vai dar um jeito de ressuscitar, e nem ressuscitar porque ela não morre, né? Mas migrar para outras tecnologias, outros suportes, e continuar alimentando a gente de ficção, porque isso é o sangue que corre nas veias da gente. Nós somos seres narrativos. Quando a gente lembra, a própria lembrança ela sempre é narrativa. Mesmo quando você lembra de um cheiro, você lembra da história desse cheiro. Então, isso nunca vai morrer. Aí você toca num ponto importante, né, que você fala em inteligência artificial, nas novas tecnologias. Você já pensou, Tiago, em adaptar as suas crônicas para outras linguagens, como, por exemplo, teatro, cinema, audiovisual, se você já tem algum projeto em andamento? Porque a gente sabe que existe aí, por exemplo, o próprio Islã aí, né, não trazendo para a crônica, mas um exemplo. O Islã tem crescido muito, até eu tenho visto aí muitas coisas aí do Islã aí, trabalhando literatura com o Islã, o audiovisual. Você pensa aí, Tiago, em adaptar as suas crônicas? Você tem muita crônica aí. Imagina aí você pegar uma crônica para o teatro, o cinema. Você pensa nisso? Já tem algum projeto? Conta aí pra gente. Pado, eu adoraria adaptar para outra arte, sobretudo o cinema. Eu acho que O Que Pesa no Norte, o romance, ele tem muito potencial nesse sentido. Tanto é que eu peguei um exemplar e entreguei para Bertrand Lira, né, que é um diretor cineasta daqui. Ele tem um trabalho muito legal com a comunidade LGBT. E o livro ele foi muito bem acolhido pela comunidade LGBT, né, justamente porque esse protagonista ele é gay, né, ele, de certa forma, sai do Estado para sair do armário também, né? E aí, mas aí, ó, as crônicas que você falou, eu sempre faço uma certa adaptação. Não sei se você já chegou a ver alguma vez no Instagram, eu coloco um vídeo, eu faço uma espécie de clipe, né, com frames, com imagens e com texto da crônica. É como se eu estivesse reencenando a crônica, né? Mas, olha, o Que Pesa no Norte, ele também tem muita influência do teatro, muita interface teatral. Tanto é que eu já fiz uma intervenção artística com ele. Foi o seguinte: o Fábio Cardoso, que é um videoasta que trabalha comigo, né? Ele fez um clipe em looping, 5 clipes em looping, e a gente fez uma leitura do Que Pesa no Norte no Casarão dos Azulejos. Não, no Casarão dos Azulejos, não, perdão, na Casa da Pólvora, aqui em João Pessoa. Eu queria muito levar ele para o teatro, porque assim, eu comecei a trabalhar com teatro muito depois dele. Apesar do personagem ser ator, as pessoas acham que eu já trabalhava com teatro quando escrevi. E não trabalhava. E é engraçado, o nome do personagem, do amigo do protagonista, é Miguel. E o diretor que adaptou minha primeira dramaturgia, o nome dele era Miguel também. Então tem essas coincidências meio anacrônicas que fazem as pessoas acharem que eu já trabalhava com teatro, mas não trabalhava. Eu dirigi uma peça chamada... Dirigi não, escrevi, né? Fui o dramaturgista dela. Uma peça chamada Maremoto, estreou no Lima Penante, no Teatro Lima Penante daqui.
E aí, ó, eu tenho um roteiro de cinema escrito, que agora eu estou tentando adaptar também para teatro, que é um projeto chamado As Pelejas de Pedrinho. Então, eu estou sempre transitando também por esses gêneros. Eu acho que eu sou meio enxerido, sabe? Quando uma pessoa diz para mim que eu não posso fazer o que eu fiz errado, a minha grande vontade é mostrar que eu consigo fazer e consigo fazer certo. E aí é assim com a arte também, né? E pegando esse ponto, né, que você falou, falei para a gente qual foi o seu maior desafio e sua maior alegria como escritor. Vou Se começar puder pela compartilhar. alegria. Acho que a maior alegria foi ser indicado a esses 2 prêmios, o Jabuti e o Oceanos. Porque a gente que escreve precisa muito de validação. Todo a minha carreira como escritor foi à margem de outras carreiras que eu podia ter escolhido. Desde a época do vestibular, né, que todo mundo achava que eu fosse fazer medicina, ou direito, ou engenharia. Eu tenho um irmão que é engenheiro, uma irmã que é advogada. Acho que se eu não tivesse sido a ovelha desgarrada da família, eu hoje seria um médico. E isso, durante também o meu percurso pela academia, pelo mestrado, pelo doutorado, o meu percurso mais recente como servidor e tudo mais, sempre a carreira literária era a revelia dessas outras carreiras mais prestigiadas ou mais reconhecidas. E aí, quando os meus pares, né, reconheceram meu trabalho, mostraram que ele é passível de estar num prêmio que é de concorrência não só nacional, mas internacional, como o Oceanos, para mim foi como se tivesse dado uma carta branca, uma carta de um habeas corpus para eu acreditar nesse sonho. Agora, o momento mais difícil, eu acho que foi justamente o começo dessa trajetória. Porque a gente, quando começa, não é muito diferente de outra pessoa que começa em qualquer outro ramo. Você não sabe para onde ir, você não sabe como começar. Eu demorei mais de 10 anos para publicar, como eu falei, né, para publicar o Demônios Domésticos. Mais de 10 anos. Nesses 10 anos eu cheguei a ser plagiado, não sabia como me defender desse crime, né? Cheguei a achar que eu não tinha talento, que eu só... Por isso que eu dediquei a minha mãe o livro. Foi ela que disse, olha, você já tem um livro em mãos e não está enxergando, que é o Demônios Domésticos. Então, sou muito grato por isso, porque foi um momento delicado. E eu acho que hoje também, eu acho que eu vivo um momento que também é paradigmático, assim, porque eu já estou relativamente conhecido no meio, mas ao mesmo tempo, os livros que eu escrevi mais recentemente são livros grandes, livros robustos. O preço do papel está muito, muito complicado. As editoras estão todas recusando esse livro, e eu estou tendo que me reinventar para permanecer fazendo o que eu gosto. E isso também em termos de trabalho, né? A literatura, eu acho que é um dos poucos trabalhos que você tem que sustentá-la com um outro trabalho. Você tem que pagar como se fosse um hobby, né? Tem que se pagar como se essa atividade profissional fosse, na verdade, um hobby. Então, eu tenho... todo dia, para mim, é um desafio, né? Mas é um desafio, foi o que eu escolhi. Eu não trocaria as glórias desse ofício pelas desventuras dele, sabe? Porque é como... Eu vi isso certa vez de um senhor, ele dizendo: sempre me perguntam por que eu escrevo, mas
é como perguntar por que um pássaro voa, por que um sapo coacha. É da minha índole. Essa é a índole do cacto, essa é a minha índole também. Importante, né? E, ultimamente, Iago, eu tenho acompanhado, né? Você tem participado de eventos literários, feiras de livros, rodas de conversa. Como é esse contato com o público? E eu gostaria de você falar se esse público influencia na sua escrita, né? E você, como você falou anteriormente, né? Eu acho que levar a literatura, então, acho que é uma roda de conversa, como você falou, essas oficinas, levar para a sala de aula também, acho que é muito importante, né? Eu gostaria que você falasse como tem sido esse contato com o público, o que é que você percebe, né, aí do público quando se trabalha literatura, ou até o próprio gênero crônica, né, que é uma das suas especialidades, e se esse público ele influencia na sua escrita. Eu acho que esses eventos literários dos quais eu participo, que são muitos, você tem que pensar, por exemplo, que aqui na Paraíba tem as festas literárias integradas da Paraíba, né? São dezenas de festas literárias que acontecem o ano todo. Não há um mês que não tenha uma. E ocorrem sempre com um público muito massivo. É a prova de que, apesar da gente estar com muita dificuldade em formar leitores, na última pesquisa do Retratos da Leitura no Brasil, na penúltima, na verdade, João Pessoa tinha sido a capital com mais leitores. Quando a gente passou para esse ano, né? Eu acho que a pesquisa é bienal ou trienal, não tenho certeza, mas quando passou para esse ano, João Pessoa já estava bem atrás no ranking. O Brasil, de maneira geral, já estava também numa situação muito precária em outros rankings. Então a gente tem pouca gente lendo, mas ao passo que muita gente indo para esses eventos e participando das atividades, interessadas. Para mim, existe algum ponto aí na cadeia que está se rompendo, algum elo que não está conseguindo se fechar. E sempre foi assim, me parece. A gente tem leitores, eles vão até o ensino fundamental 2, né, os anos finais, como leitores. Quando saem, param de ler. Eu acho que isso se relaciona muito com o capitalismo, né, com o próprio fato de você ser cobrado a trabalhar para sobreviver. Gosto muito do professor Edilson, que é o secretário de Estado da Educação, né, do operacional. Ele é muito sábio e ele sempre fala mal do capitalismo. Eu disse, nossa, nós temos um secretário de Educação anticapitalista. Isso é maravilhoso, porque certamente a resposta está aí, né? Nesse massacre que a labuta impõe a gente de trabalhar o dia inteiro. Você tem um tempo para abrir uma página de livro e ler meia hora que for. Mas aí eu gosto de ir justamente para ter esse contato. Eu vou como leitor também, sabe, Pado? Eu acho que eu estou lá menos como escritor que como leitor. Antes de eu escrever, eu já ia para esses eventos, eu já circulava, eu já conversava com as pessoas. E um grande sonho, por exemplo, que eu tenho, talvez vai ser realizado esse ano, é ir para a Flip como autor, ou como alguém fazendo algo lá, porque eu sempre fui como leitor, sempre fui para acampar, né? Aí esse ano eu acho que eu vou ter umas mesas lá na programação paralela da Flip, né? Então é isso, porque como leitor eu gosto desses eventos e influencia demais, cara. Eu já juro a você, tanto em eventos quanto no dia a dia, já de sair de casa assim sem ideia, e no meio de uma conversa, aconteceu isso recentemente quando eu fui para Recife, para um evento, a gente deu aulas para comunidades vulneráveis, né, lá em Recife, projeto social, escrita criativa social. E aí eu conversando com as colegas, assim, a Patrícia Denório, por exemplo, que é uma das organizadoras, me veio na cabeça, então vou escrever sobre bebê reborn.
E aí vem a primeira frase e eu começo a escrever no chuveiro. Dali a alguns minutos eu tô com a crônica. Que isso vem da natureza da crônica, né? Eu lembro quando eu morava em prédio, o porteiro, ele recebia o jornal, ele sempre lia, via a minha foto, mas não sabia que era eu. Era uma foto minha mais jovem. Um dia ele abriu, comentou a crônica comigo, e eu disse, tu sabe que essa crônica é minha, né? Ele disse, meu Deus, não. Então, é incrível para o autor você saber que alguém chegou ao ponto de ler tua crônica, de comentar contigo, e é como se um bate-papo ocorresse do momento que você está escrevendo, que é puramente solitário, ao momento que o leitor está lendo, que é já pressupõe um abraço quase, né? Eu gosto muito disso, então acho que influencia demais. Eu jamais serei aquele escritor que se encastela, sabe? Que se isola no alto da sua obra e fala com toda a pompa dela, mas não está ali dando a mão pro colega ou para a pessoa, né? O ser popular, o leitor comum, que sempre falavam subestimando o leitor comum. Eu acho que, pelo contrário, meu leitor é mais inteligente do que eu sempre procuro pensar assim. Então, eu respeito o mundo muito e estou sempre aprendendo com eles e tentando fazer com que eles sejam parte do meu processo criativo também. Você falou aí que você tem realizado, né, essas oficinas literárias. Fala aí pra gente, como é que ocorre essa oficina literária? Qual é o público-alvo? Se para quem está nos assistindo nesse momento se interessar, né, em te convidar, como é que faz, né? Quanto tempo de duração tem essas oficinas, o que é trabalhar? Você fala um pouquinho como é que ocorre. Então, para quem está nos assistindo nesse momento, já que você citou várias vezes aqui nessas oficinas literárias que você tem realizado. Conta aí para a gente como é que é essas oficinas. Eu estou com uma, inclusive, aberta. É uma oficina de crônica, chama A Índole da Crônica, né? Porque o nome do livro é A Índole dos Cactos. Eu sempre batizo as oficinas com os títulos dos livros. Ela vai ocorrer em 4 sábados, começa em julho, vai até o fim de semana da Flip, né? Que a gente vai fazer 3 encontros, é semipresencial, né? 3 encontros online e um encontro lá na Flip, das casas. Eu não sei se você teve a oportunidade de ir, se alguém que está escutando teve a oportunidade de ir. A programação das casas, às vezes, é melhor até que a programação central das tendas, né? Você sempre encontra os escritores brasileiros que não foram convidados, né? Que é raro eles convidarem, eles vão para essas casas. Então, essa de crônica, eu me inspiro mesmo no livro, né? Falando das estruturas do cacto, né? Se a primeira parte é a raízes, eu vou para a raiz da crônica. O que é a raiz da crônica? O retrospecto histórico dela, né? Como um gênero, como ela se consolidou como um gênero. Aí começa a falar de crônicas de viagem, crônicas... o livro de crônicas que tem a Bíblia, por exemplo, né? A crônica do Japão, que é uma crônica histórica, e é um gênero que nos primórdios era um gênero mais longo, ele é mais curto, né? E aí eu vou falando também do adubo, que são os teóricos que ajudam a gente a pensar na crônica com suas analogias, né? Eu lembro, por exemplo, uma do Humberto Werneck, ele diz que a crônica ela é como futebol. Não é brasileiro, mas foi onde ele melhor se desenvolveu. E aí eu vou falando sobre crônica pegando essas analogias. Mas assim, eu ministro oficinas desde a época do meu mestrado e do doutorado, né, na PUC do Rio Grande do Sul, isso lá entre 2015 e 2021, 22. Então eu falo também eu tenho outras oficinas sobre outros gêneros. Um colega meu, que eu falei que trabalha comigo, né, o videoasta, o Fábio, ele está querendo gravar essas aulas para a gente disponibilizar como curso, né? Eu penso que é uma coisa que
no segundo semestre agora eu vou me dedicar a isso. Mas aí tem as outras oficinas também. Eu gosto de dizer que eu também dou mentorias e tutorias, né? O pessoal pode me falar comigo se precisar. Faço leitura crítica também, né? São coisas mais... É como se fosse uma oficina personalizada. Eu entro em contato com você e a gente trabalha no seu projeto. Isso eu faço também. E tenho a especialização, né, no Uniesp. Esse ano eu dei teoria da narrativa no mês passado. Em dezembro, novembro, dezembro, eu vou dar uma disciplina de crônica. Então, quem quiser também conhecer, entre em contato comigo no Instagram, eu passo o contato do pessoal da Uniesp. Dá para participar dos módulos. Não tem desblocagem, sabe? A pessoa não fica desblocada. Se você não conseguiu pagar uma disciplina esse ano, você consegue pagar na próxima. E nessa brincadeira, a gente já está com 3 turmas. A primeira turma está defendendo os seus trabalhos agora. Eu vou participar das bancas, né? E é outro orgulho que eu tenho, assim, que a gente está conseguindo desenvolver a escrita criativa hoje aqui na Paraíba. Espero que um dia, por sinal, ela se torne até uma área de pesquisa, né? Eu estou pensando em fazer um pós-doutorado e certamente vai ser nessa área. Aí, no caso, a pessoa entra em contato contigo, esses 3 encontros eles são online e o encontro presencial é em João Pessoa, é isso? Não, dessa oficina específica, o presencial vai ser na Flip. Vai ser lá no Rio de Janeiro. Mas, geralmente, as minhas oficinas são remotas e se for uma mentoria dessas, por exemplo, dá para fazer até presencial com uma pessoa também. Perfeito. Importante. Tiago, muito bom ter você aqui no programa Educação em Foco. Lhe admiro demais, você sabe disso. Admiro o seu trabalho. É muito importante também trazer aqui para que as pessoas conheçam um pouco do Tiago Germano, né, que é picuiense, da nossa região. Tem levado, como você mencionou, né, tanto a literatura de seu Antônio Henriques Neto, tem levado o nome de Picuí aí para lugares aí do centro, né, da literatura, como eu mencionei, né, várias pessoas que já participaram aqui da Educação em Foco têm destacado o seu trabalho, quanto você tem inspirado, quanto você tem crescido nessa área como escritor na Paraíba, isso é muito importante para a gente, e orgulho também para a gente que é da região. E assim, deixar o espaço aqui, né, para que você possa fazer as suas considerações finais, ficar à vontade para deixar uma mensagem aos seus leitores, seguidores, e a todos, né, que acompanham a Educação em Foco e o seu trabalho também, né? E mais uma vez lhe agradecer por sempre aceitar o nosso convite. Eu acho que muita gente que já assistiu o programa, que já comentou comigo, que onde é que eu compro o livro, ou já leu o livro, ou já pesquisou sobre o Tiago Germano, então isso é muito importante, né? O programa Educação em Foco é justamente isso, tratar de educação e trazer temas como literatura, né, que é um tema importante. Eu também gosto muito da literatura, principalmente da literatura de cordel, admiro dele demais. Crônica, até também, confesso que a partir do lançamento do seu livro, dos nossos programas, passei também a ler crônicas ali, acho o máximo ali quando você vê as histórias. Vi também que você colocou até alguns vídeos também, narrando algumas histórias, como você falou do Hotel Tambaú, cheguei a ver o vídeo, achei super legal, espero que você continue com aqueles vídeos. Vi um que você fez da carreta também, né, fazendo uma comparação até histórica, num caso que já tem acontecido na Paraíba. Então, a gente vê que você está sempre se inovando, né? Isso é muito importante. Você está trazendo novidades aí para quem acompanha aí o @TD Germano, né? Recomendo aí para segui-lo nas redes sociais e acompanhar esse trabalho brilhante que você vem realizando. Fábio, obrigado por essas palavras tão ternas. Fico lisonjeado. Gosto muito de você e para o que você me chamar, eu tô disposto. Queria dizer que eu tenho também as minhas crônicas semanais podem ser lidas do Substack, que é um site, é uma espécie de newsletter, ela vai direto para o seu e-mail. Você pode assiná-la grátis, pode assinar também paga, que ajuda bastante, e tem conteúdo exclusivo para quem pagar.
A mensagem que eu vou deixar, Padre, vou repetir aquela história, para quem chegou até aqui, vou repetir aquela história do Ariano Suassuna, né? E o João Suassuna estava comentando que Ariano dizia que Dom Quixote só seria derrotado se ele parasse de sonhar. E, sobretudo, se tiver alguma criança me assistindo, né? Nunca pare de sonhar. O sonho misturado com a ação pode revolucionar mentes, pode revolucionar mundos, inclusive, acredito piamente nisso. E, bom, eu sou esse sonhador, não vou mudar muito essa característica minha, e é bom sonhar junto, né? É bom sonhar junto, porque sozinho a gente não, às vezes não faz, mas juntos a gente faz. Queria agradecer também a Débora, por exemplo, minha esposa, né, que é escritora também. Ela também é responsável por essas pequenas revoluções do nosso cotidiano. E deixar meu abraço para o pessoal do Picuí, da região aí. Quero muito voltar em breve. Faz um certo tempo que eu não vou, mas é um lugar que está sempre no meu pensamento, é um povo também que eu sempre gosto de recordar, tá bom? É isso. Muito obrigado. Um grande abraço para você e para quem está escutando a gente. Então foi isso aí, né? O programa Educação em Foco. Até o próximo programa.